Ana, uma jovem enfermeira recém-formada, observava o mundo através da janela embaçada de seu pequeno apartamento. Um suspiro cansado escapando de seus lábios. Seus olhos, que deveriam brilhar com o idealismo de quem inicia uma nobre carreira, carregavam o peso das dificuldades financeiras que assombravam sua família humilde. Sonhava em ajudar o próximo, em aliviar a dor alheia, mas a realidade impunha-lhe uma batalha diária pela sobrevivência. Cada plantão exaustivo em hospitais superlotados mal cobria as despesas essenciais, e a esperança de um futuro mais próspero parecia um luxo distante. Ela não buscava fortuna, apenas a dignidade de prover para aqueles que amava e a oportunidade de exercer sua vocação com a plenitude que merecia. Certa manhã, enquanto folheava um jornal amassado em busca de qualquer bico que pudesse complementar sua renda, seus olhos fixaram-se em um anúncio peculiar. Procura-se cuidadora particular para idoso. Remuneração acima da média. Requisitos: discrição absoluta, disponibilidade integral, sem referências exigidas. A última frase a intrigou. Sem referências, aquilo era incomum, quase suspeito, mas a promessa de uma remuneração generosa era um farol em sua escuridão financeira. A descrição sugeria isolamento, excentricidade, talvez até um toque de mistério, mas a necessidade de Ana era premente demais para ignorar a chance. O endereço a levou a um bairro que ela só conhecia de reportagens sobre as elites da cidade. Uma área onde mansões imponentes se erguiam por trás de muros altos e portões ornamentados. No entanto, a casa indicada era diferente. Atrás de um portão de ferro forjado, corroído pelo tempo, uma mansão de arquitetura clássica desvelava-se em um estado de decadência melancólica. As paredes outrora brancas estavam manchadas. O jardim, antes exuberante, agora era uma selva de vegetação descontrolada. E as janelas, cegas por cortinas pesadas, exalavam uma atmosfera de abandono e solidão. O contraste entre a opulência que um dia existiu e o presente negligenciado era palpável, quase doloroso. Ana sentiu um arrepio, uma premonição de que aquele lugar guardava histórias não contadas. Ao adentrar a casa, um cheiro de mofo e poeira antiga a envolveu. A penumbra era quase total, quebrada apenas por frestas de luz que se esgueiravam entre as cortinas. Em uma poltrona maciça, quase engolido pela escuridão, estava o Sr. Almeida. Um homem idoso, milionário, como o anúncio indicava, mas visivelmente abandonado. Sua pele enrugada parecia mais pálida na pouca luz. Os olhos, antes vívidos, agora eram poços de desconfiança e amargura. Ranzinza, ele a avaliou com um olhar frio, a barba por fazer e os cabelos despenteados, refletindo anos de solidão e mágoa. Um homem que parecia ter desistido da vida há muito tempo. Então você é a enfermeira, hein? Sua voz rouca e áspera cortou o silêncio. Não preciso de ninguém. Pode ir embora. Era o desafio inicial. Ana sentiu um nó na garganta, mas a imagem de sua família e a promessa de uma vida melhor a impulsionaram. Sr. Almeida, eu vim para cuidar do senhor. Eu sei que o senhor precisa de ajuda. Ele tentou dispensá-la novamente, com uma série de resmungos e ordens ríspidas. Mas Ana, movida por sua compaixão e sua própria necessidade, perseverou. Ela não seria facilmente intimidada. Enquanto tentava organizar os medicamentos sobre a mesa de cabeceira, em meio à bagunça que se acumulava, os olhos de Ana pousaram sobre uma moldura em poí. Nela, uma foto desbotada revelava um Sr. Almeida mais jovem, com um sorriso genuíno que ela jamais imaginaria em seu rosto atual. Ele estava ao lado de uma mulher bonita e uma criança pequena, todos irradiando felicidade. Uma pontada de curiosidade atravessou o coração de Ana. O que aconteceu com ele? O que transformou aquele homem sorridente em uma sombra amarga de si mesmo? A mansão, o idoso,
a foto, tudo clamava por uma história que Ana, sem saber, estava prestes a desvendar. A persistência de Ana não foi em vão. Nos dias que se seguiram, ela começou a desvendar as complexas camadas da personalidade do Sr. Almeida. Cada tarefa, por mais mundana que fosse, ajudá-lo com a higiene pessoal, preparar suas refeições ou administrar seus medicamentos, era tratada com um genuíno cuidado e uma paciência inabalável. Ela falava com ele, mesmo quando ele respondia com monossílabos ou silêncios pesados. Pequenas vitórias começaram a surgir. Um banho morno que antes era uma batalha transformou-se em um momento de menos resistência. Uma colher de sopa que ele antes recusava era agora aceita com um suspiro. O Sr. Almeida ainda resistia, é claro. Sua amargura era um escudo que ele erguera ao longo de décadas. No entanto, a presença constante e calorosa de Ana começou a corroê-lo lentamente. Ela notou que, quando lia para ele um trecho de um livro antigo ou um jornal do dia, seus olhos, antes vazios, pareciam fixar-se nas palavras, absorvendo-as. Quando Ana preparava um prato simples, mas saboroso, como um purê de batatas cremoso ou um caldo de galinha, ele comia um pouco mais, e um leve aceno de cabeça era o seu modo de agradecimento mudo. Esses pequenos gestos, quase imperceptíveis, eram os primeiros sinais de que as barreiras estavam começando a desmoronar. Ana não forçava a intimidade, apenas oferecia sua companhia e seu cuidado. E era essa delicadeza que começava a surtir efeito. Em momentos de maior vulnerabilidade, geralmente após a administração de seus medicamentos ou em meio à quietude da noite, o Sr. Almeida deixava escapar frases fragmentadas sobre seu passado. "Ela se foi cedo demais", murmurava ele uma vez, os olhos fixos em um ponto distante no teto. Em outra ocasião, com um tom de voz carregado de dor, ele disse: "A traição! Ah, a traição corrói a alma." Ana ouvia sem pressionar, guardando cada pedaço daquele quebra-cabeça. Não eram revelações completas, mas eram pontes, pequenas aberturas para o abismo de sua alma. Ela começou a perceber que o dinheiro, a vasta fortuna que o rodeava, não lhe trouxera felicidade, mas sim um isolamento profundo e uma amargura que se enraizara em seu ser. Ele era rico em bens materiais, mas incrivelmente pobre em afeto, em conexões humanas. A mansão, com toda a sua grandiosidade, era na verdade uma prisão dourada. Certa tarde, enquanto organizava os livros empoeirados de uma estante na sala, Ana encontrou um pequeno diário de capa de couro, escondido atrás de uma coleção de obras clássicas. Era antigo, com as páginas amareladas pelo tempo. Seu coração disparou. Seria este o portal para o passado do Sr. Almeida? A curiosidade era imensa, quase avassaladora. Mas Ana, respeitando a privacidade que ele tão rigidamente guardava, decidiu não abri-lo. Ela o colocou de volta exatamente onde o encontrou, prometendo a si mesma que só o leria se o próprio Sr. Almeida em algum momento permitisse. A confiança era um fio tênue e ela não queria rompê-lo. A rotina na mansão seguia seu curso, com Ana se tornando a única ponte entre o Sr. Almeida e o mundo exterior. Até que uma tarde, o silêncio da casa foi abruptamente quebrado pelo toque estridente do telefone fixo, um aparelho antigo que Ana raramente via ser usado. O Sr. Almeida, sentado em sua poltrona, olhou para o telefone com uma expressão de surpresa e, em seguida, pânico. Ele estendeu a mão trêmula, atendeu, e Ana pôde ouvir apenas um sussurro inaudível do outro lado antes que ele, com um gesto brusco, desligasse. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em um instante. "Quem era?" perguntou Ana, a voz suave. Ele não respondeu, apenas balançou a cabeça, o corpo tremendo levemente. Quem o procurava? E por que a ligação causara tal reação de terror? A mansão, que parecia estar se abrindo a Ana, de repente fechou-se novamente.
guardando mais um de seus sombrios segredos. Dias se passaram desde o incidente do telefone, e o Sr. Almeida permaneceu mais recluso e taciturno do que o normal. Ana percebeu que a ligação o havia perturbado profundamente, trazendo à tona fantasmas que ele tentava, em vão, manter aprisionados. A conexão que ela havia cuidadosamente construído parecia ter regredido alguns passos, e a mansão voltou a ser um lugar de silêncios pesados e olhares distantes. Contudo, Ana não desistiu. Ela continuou a oferecer seu cuidado inabalável, sua presença constante e sua escuta atenta, esperando o momento certo para quebrar novamente o gelo. A oportunidade surgiu em uma noite chuvosa, quando a melancolia parecia pairar ainda mais densamente sobre a casa. O Sr. Almeida tossia com frequência e sua febre havia subido. Enquanto Ana o ajudava a se ajeitar na cama, ele a surpreendeu com um gesto fraco, apontando para a estante na sala, onde o diário estava escondido. "Leia", ele murmurou, a voz rouca e quase inaudível. "Leia para mim. Eu não consigo mais." O coração de Ana deu um salto. Era o sinal que ela esperava. A permissão para entrar nos recantos mais íntimos da alma daquele homem. Com as mãos trêmulas, Ana pegou o diário. Sentou-se na poltrona ao lado da cama, sob a luz fraca de um abajur, e começou a folhear as páginas amareladas. A caligrafia elegante, mas por vezes apressada, do Sr. Almeida revelava uma vida de paixão intensa e dor profunda. Ele contava a história de seu casamento com Clara, uma mulher de beleza e espírito vibrantes, que havia sido o grande amor de sua vida. As descrições eram vívidas, repletas de uma felicidade que parecia quase palpável, um contraste chocante com o homem amargurado que jazia à sua frente. A narrativa do diário mergulhava então na alegria do nascimento de seu filho, João, a quem ele amava com toda a intensidade de seu ser. No entanto, a felicidade foi brutalmente interrompida pela doença súbita e morte prematura de Clara. A partir desse ponto, o tom do diário mudava drasticamente, mergulhando em um poço de desespero e ressentimento. O Sr. Almeida descrevia como a dor da perda o tornou cego, e como ele começou a culpar João pela ausência da mãe, uma culpa irracional, mas que se enraizou em seu coração dilacerado. Ele narrava a crescente distância entre ele e o filho, a incompreensão mútua que se transformou em um abismo intransponível. Mas a tragédia não parou por aí. O diário revelou a traição de seu sócio, um homem em quem ele confiava cegamente, que o enganou e roubou parte significativa de sua fortuna, aproveitando-se de sua vulnerabilidade após a morte de Clara. A combinação desses eventos, a perda da esposa, o afastamento do filho e a traição financeira, transformou o Sr. Almeida em um homem consumido pela amargura e pelo desejo de vingança. As páginas finais que Ana leu falavam de uma vida dedicada a reerguer seu império, não por prazer, mas como uma forma de provar seu valor, de mostrar que ele não seria derrotado e de alimentar a chama da retaliação contra aqueles que o haviam ferido. Ele se isolou em sua riqueza, construindo muros ao redor de seu coração, enquanto a vingança se tornava o único propósito de sua existência. Ana sentiu uma pontada de reconhecimento, um paralelo com a sua própria dor. Ela também conhecia a perda, a sensação de abandono, embora em uma escala diferente. Essa identificação a conectou ainda mais profundamente ao sofrimento do Sr. Almeida. Ela podia sentir a dor dele, não apenas como uma observadora, mas como alguém que compreendia a essência da solidão. Quando Ana terminou de ler, o Sr. Almeida, com os olhos marejados, olhou para ela. Eu cometi tantos erros, ele confessou, a voz embargada. Eu deixei a amargura me consumir. Eu afastei a única coisa que me restava. Meu filho. Uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Eu preciso vê-lo de novo, Ana, antes que seja tarde demais.
Eu preciso pedir perdão. Era um pedido desesperado, um grito de redenção de um homem que sentia o fim se aproximar. Ana sentiu o peso da responsabilidade, mas também a chama da esperança. Encontrar João, o filho que o Sr. Almeida havia afastado, tornara-se agora a missão mais urgente, um último desejo para um homem que havia vivido uma vida de luxo, mas morreria sem amor se Ana não agisse. Ana sentiu o peso daquele pedido sobre os ombros, mas também uma determinação inabalável. Aceitar a missão de encontrar João não era apenas um dever profissional, mas um compromisso com a alma de um homem que, em seus últimos dias, buscava a paz. Com a bênção silenciosa do Sr. Almeida, ela embarcou na busca pelo filho desaparecido. Suas únicas pistas eram as poucas menções e os fragmentos de memória contidos no diário. A tarefa revelou-se mais árdua do que Ana imaginara. Os anos haviam obscurecido os rastros, as informações eram escassas e as poucas referências de João no diário do pai eram antigas, relacionadas a um tempo em que ele ainda era um jovem. Ana começou sua investigação com uma visita aos registros da cidade, vasculhando arquivos empoeirados e listas telefônicas desatualizadas. As portas se fechavam com frequência, a burocracia era um labirinto, e a cada rua sem saída, uma pontada de desânimo ameaçava surgir. Mas a imagem do Sr. Almeida, com seus olhos marejados e o pedido de perdão, a impulsionava a seguir em frente. Depois de dias de procura infrutífera, uma ajuda inesperada surgiu. Em uma das poucas residências que ainda se mantinham na vizinhança original da mansão, Ana encontrou um senhor idoso, de memória um tanto vacilante, mas com um brilho nos olhos ao recordar os tempos áureos da família Almeida. Ele havia sido jardineiro na mansão por décadas, demitido após a morte de Clara e a ascensão da amargura do Sr. Almeida. Com a paciência e a delicadeza de Ana, ele se lembrou de um detalhe crucial. João, quando jovem, havia manifestado o desejo de se tornar um arquiteto e havia estudado em uma universidade específica, em uma cidade vizinha. A pista era frágil, mas era a mais concreta que Ana havia obtido até então. Seguindo essa nova trilha, Ana viajou para a cidade vizinha, visitando a universidade e, com alguma insistência e uma história cuidadosamente elaborada sobre um projeto de pesquisa familiar, conseguiu acesso aos antigos registros de alunos. Lá, ela encontrou o nome de João Almeida e um endereço que, embora antigo, lhe deu um ponto de partida. A busca a levou a um bairro modesto, muito distante da opulência da mansão do pai. Foi em uma pequena e discreta galeria de arte, que também funcionava como ateliê de restauração, que Ana finalmente o encontrou. João Almeida, agora um homem de seus 50 e poucos anos, exibia cabelos grisalhos e rugas de expressão que denunciavam uma vida não menos sofrida que a do pai. Ele estava concentrado em restaurar uma antiga moldura, suas mãos habilidosas trabalhando com precisão. Havia uma melancolia em seu olhar, uma quietude que Ana reconheceu como a marca da solidão. Ana se apresentou e a menção do nome Almeida fez com que as feições de João se contraíssem em uma mistura de surpresa e cautela. Ela explicou a situação, a doença do pai, o desejo de reconciliação. A princípio, João reagiu com uma frieza cortante. Ele revelou sua própria versão da história, uma narrativa de mágoa e abandono que diferia significativamente daquela contada pelo diário do Sr. Almeida. "Meu pai me expulsou de casa", disse João, a voz embargada pela emoção contida. "Ele me culpou pela morte da minha mãe, como se eu pudesse ter feito algo. E depois, quando a empresa quase faliu por causa daquele sócio, ele também me culpou, dizendo que eu não estava à altura de assumir os negócios da família. Ele nunca me perdoou por não ser o que ele queria que eu fosse." João sentia-se traído, não apenas pelo pai, mas por um destino que o havia privado de ambos os pais de maneiras diferentes.
Ele se ressentia profundamente da forma como foi afastado, da indiferença do pai, que nunca o procurou, nunca tentou consertar as coisas. A ferida de João era tão profunda quanto a do Sr. Almeida, e a ideia de se reencontrar com o pai parecia reabrir cicatrizes que ele havia tentado, em vão, fechar por décadas. Eu não tenho nada para falar com ele, declarou João, virando as costas para Ana, encerrando a conversa. A mágoa e o ressentimento eram barreiras intransponíveis, criando um novo e doloroso obstáculo para Ana. A missão de reconciliação, que parecia tão próxima, agora enfrentava a mais difícil das resistências, a do próprio filho. Ana não se deu por vencida. A resistência de João era palpável, uma muralha erguida por anos de dor e incompreensão, mas a jovem enfermeira via além dela. Via a mesma melancolia nos olhos de João que via nos olhos do Sr. Almeida. Ela sabia que, no fundo, pai e filho compartilhavam uma solidão abissal que só poderia ser preenchida um pelo outro. Com uma persistência gentil, ela o abordou novamente, não com argumentos lógicos, mas com a honestidade de sua própria emoção. Ela falou sobre o arrependimento do Sr. Almeida, sobre as lágrimas que ele derramara ao reler seu diário, a forma como a doença o tornara vulnerável e, paradoxalmente, mais humano. Explicou que o tempo era um luxo que eles não tinham, que a vida era frágil e que a oportunidade de perdão e reconciliação era um presente que não se podia recusar. Ele não é mais o homem que o expulsou, João, disse Ana, a voz suave, mas firme. Ele é um pai idoso e doente que precisa do seu filho, que anseia por um último momento de paz. João escutava em silêncio, a moldura que restaurava repousando em seu colo. As palavras de Ana penetravam as camadas de sua armadura, tocando uma ferida antiga que nunca cicatrizara completamente. Ele imaginou o pai, aquele homem imponente e inflexível, agora frágil e arrependido. A imagem o perturbava. A hesitação era visível em seu rosto, uma batalha interna entre o orgulho ferido e o anseio inato por uma conexão paterna. Ele lutava contra o desejo de perdoar, contra a dor de ser perdoado. Após um longo e tenso silêncio, João finalmente cedeu, não por convencimento total, mas por uma exaustão emocional que o impelia a buscar um encerramento. Eu vou, ele murmurou, a voz quase inaudível, mas não prometo nada. Ana sentiu um alívio imenso, uma pequena vitória em meio a uma batalha tão grande. A viagem de volta à mansão foi silenciosa, carregada de antecipação. O ar dentro do carro era denso, pesado com as expectativas e os medos de João. Ao chegarem, a visão da mansão, ainda grandiosa apesar da decadência, trouxe uma torrente de memórias para João, algumas doces, outras amargas. Ana o guiou até o quarto do Sr. Almeida, onde o idoso repousava, mais fraco a cada dia. O reencontro foi um espetáculo de emoções contidas. João, parado à porta, observando o pai adormecido, sentiu um nó na garganta. O Sr. Almeida, ao abrir os olhos e ver o filho ali, piscou, como se não acreditasse no que via. Um silêncio pesado preencheu o quarto, apenas quebrado pelo som da respiração ofegante do idoso. Ana discretamente saiu, deixando-os a sós. As primeiras palavras foram difíceis, carregadas de anos de silêncio e ressentimento. João começou, sua voz embargada, a relatar sua versão dos fatos, a dor da rejeição, a sensação de ser um fardo. O Sr. Almeida, por sua vez, com a voz fraca, mas carregada de uma sinceridade que Ana nunca havia presenciado, explicou a pressão que sentiu após a morte de Clara, o medo de perder tudo, a raiva que o cegou. Ele confessou seu erro, a injustiça de suas palavras, a arrogância de seu orgulho. As verdades se chocaram, expondo mágoas e mal-entendidos que perduraram por décadas. Lágrimas escorreram dos olhos marejados de ambos os homens. Não houve gritos, apenas sussurros de dor e reconhecimento.
Foi uma conversa dolorosa, mas necessária, como uma ferida que precisa ser limpa para começar a cicatrizar. No fim, exaustos, mas com os corações um pouco mais leves, um perdão, ainda que frágil e incipiente, começou a surgir. O Sr. Almeida, reunindo suas últimas forças, estendeu a mão trêmula em direção ao filho. João, hesitando por um instante, assegurou. Foi um gesto simples, mas que simbolizava a ponte que Ana havia construído, a reconciliação de uma vida inteira de desencontros. Naquele toque havia o peso da história, mas também a promessa de um novo começo, mesmo que tardio. A cena era um lembrete pungente de que o amor, mesmo soterrado por anos de amargura, nunca morre completamente. A saúde do Sr. Almeida, já debilitada, deteriorou-se rapidamente após o reencontro com João. A intensidade emocional da reconciliação, embora catártica, cobrou seu preço. Os dias que se seguiram foram de uma calma melancólica, com Ana e João revezando-se ao lado do leito do idoso. As conversas eram poucas, mas repletas de um afeto recém-descoberto. O Sr. Almeida, com a voz cada vez mais fraca, parecia encontrar serenidade na presença do filho e da mulher que havia reintroduzido o amor em sua vida. Ele observava Ana com um olhar de profunda gratidão, e João com um brilho de orgulho e paz. Em uma tarde ensolarada, com os últimos raios de sol filtrando-se pela janela do quarto, o Sr. Almeida fez um pedido final. Chamou Ana e João para perto, suas mãos trêmulas unidas. Eu lamento não ter tido mais tempo, sussurrou, a voz quase inaudível. Mas vocês dois me deram os meus melhores últimos dias. Ana, você trouxe luz onde havia escuridão. João, você me deu a paz que eu tanto ansiava. Prometam-me que, de alguma forma, continuarão a cuidar um do outro. Ele fechou os olhos por um momento, um sorriso fraco nos lábios. E cuidem deste lugar, ele tem muitas histórias para contar. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da respiração falha do Sr. Almeida. Em poucos minutos, a respiração cessou por completo. O momento da partida foi sereno, quase imperceptível. O velho milionário, que havia vivido uma vida tumultuada e solitária, partiu em paz, com as duas pessoas que mais o amavam ao seu lado. Ana sentiu uma onda de tristeza, mas também de gratidão por ter estado ali, testemunhando a transformação de um coração amargo em um ser humano reconciliado. João, por sua vez, sentiu o peso da perda, mas também o alívio de ter tido a chance de se despedir e de perdoar. Os dias seguintes foram de luto e preparativos para o funeral. A mansão, antes um santuário de solidão, agora parecia preenchida por um novo tipo de vazio, mas também por uma quietude respeitosa. Ana e João, unidos pela perda, encontraram conforto na companhia um do outro, compartilhando memórias do Sr. Almeida. A leitura do testamento foi agendada para uma semana após o falecimento. O advogado da família, um homem idoso e formal, chegou à mansão com uma pasta de couro, seu semblante sério. Ana e João sentaram-se na sala de estar, a mesma onde o Sr. Almeida passava suas horas mais solitárias, agora o palco de um legado inesperado. O advogado começou a ler, sua voz monótona preenchendo o silêncio. Para a surpresa de todos, o Sr. Almeida havia deixado uma parte significativa de sua fortuna para Ana. A enfermeira, que nunca esperara nada além de seu salário, ouviu seu nome ser pronunciado em conjunto com uma quantia que mudaria sua vida para sempre. O testamento reconhecia sua lealdade, sua compaixão e o amor desinteressado que ela havia trazido de volta à vida do idoso. Ana sentiu um nó na garganta, as lágrimas brotando em seus olhos. Era a confirmação de que seu cuidado havia sido genuinamente valorizado, que o amor que ela ofereceu havia sido retribuído de uma forma que ela jamais imaginara. Para João, o testamento destinava a maior parte dos bens, incluindo a mansão e as propriedades da família, com uma condição clara: ele deveria cuidar da mansão e do legado.
Era um pedido para que ele reconstruísse o que um dia foi, honrando a memória de seu pai e a história da família. João assentiu, compreendendo a responsabilidade que lhe era imposta. Não era apenas dinheiro, era um propósito, mas havia uma cláusula inesperada, um detalhe que o advogado leu com uma pausa dramática. O Sr. Almeida havia deixado uma pequena caixa de madeira, escondida atrás de uma lareira no escritório, para ser aberta somente após a leitura do testamento e apenas na presença de Ana e João. O conteúdo, segundo o testamento, revelaria um segredo final, um elo perdido que completa o círculo. O coração de Ana e João disparou. O que mais o Sr. Almeida poderia ter escondido? O mistério pairava no ar, um último enigma deixado pelo velho milionário. Ana permaneceu chocada, a voz do advogado ecoando em seus ouvidos. A magnitude da herança era avassaladora, uma quantia que transcendia seus sonhos mais selvagens. Não era apenas dinheiro, era a validação de cada noite sem dormir, cada lágrima de compaixão, cada momento de paciência dedicada ao Sr. Almeida. Ela sentiu uma mistura de gratidão profunda e uma responsabilidade imensa. Sua vida, que antes girava em torno de lutas financeiras e aspirações modestas, agora se abria para um horizonte de possibilidades incalculáveis. O impacto seria transformador, não apenas para ela, mas para todos que ela sonhava em ajudar. João, inicialmente surpreso com a generosidade do pai para com Ana, compreendeu a intenção por trás das últimas vontades do Sr. Almeida. A herança para ele não era apenas uma questão de bens, mas um convite à reconciliação com o passado e à construção de um futuro digno do legado familiar. Ele aceitou sua parte, não com a avidez de quem busca riqueza, mas com a seriedade de quem assume um propósito. A mansão, antes um fardo de memórias dolorosas, agora se apresentava como um projeto de redenção, um elo tangível com o pai que ele havia redescoberto. A caixa de madeira, cuidadosamente retirada de trás da lareira, era simples, mas pesada. Ao ser aberta, revelou não dinheiro ou joias, mas uma coleção de cartas antigas e um álbum de fotografias desbotadas. As cartas eram da mãe de João, escritas para o Sr. Almeida nos primeiros anos de seu casamento, cheias de amor e esperança. O álbum continha fotos da família feliz, incluindo algumas de João criança, radiante, ao lado de seus pais. Havia também uma última carta, escrita pelo próprio Sr. Almeida, endereçada a João. Nela, ele confessava seus erros, seu orgulho ferido e o quanto lamentava os anos perdidos. Ele pedia perdão novamente, não apenas por suas ações, mas por seu silêncio. Este é o verdadeiro tesouro, meu filho, dizia a carta. As memórias do nosso amor e a chance de reescrever o nosso final. Com o tempo, Ana decidiu usar o dinheiro da herança para realizar seu sonho mais acalentado, abrir uma clínica social. Um lugar onde pessoas carentes pudessem receber cuidados médicos de qualidade, independentemente de sua condição financeira. Ela o batizou de Clínica Almeida, em homenagem ao homem que, de forma inesperada, havia lhe proporcionado os meios para concretizar sua visão. A clínica se tornou um farol de esperança na comunidade, um testemunho do espírito de cuidado e compaixão que ela aprendeu e aprimorou ao lado do Sr. Almeida. Paralelamente, João embarcou na árdua tarefa de restaurar a mansão. Cada tijolo, cada janela, cada jardim que ele recuperava era um passo em direção à cura das feridas do passado. A mansão, antes um símbolo de decadência e solidão, renasceu como um lar acolhedor, um espaço onde a memória do Sr. Almeida era honrada, não com tristeza, mas com a celebração da vida e da reconciliação. Ele a transformou em um centro cultural e de eventos comunitários, um lugar que promovia a união, o oposto exato do isolamento que seu pai havia vivido. Meses depois, Ana e João se encontraram na mansão restaurada.
O sol filtrava através das janelas polidas, iluminando o hall agora vibrante. Eles caminharam pelos jardins floridos, trocando palavras de gratidão e amizade. Ana compartilhou as histórias de sucesso da clínica, os sorrisos dos pacientes que ela ajudava. João falou sobre os planos para a mansão, as exposições de arte e os programas educacionais que ele estava desenvolvendo. Não havia mais a barreira da dor ou do ressentimento. A amizade deles era um elo forte, forjado na adversidade e cimentado pelo legado de um homem. A jornada de Ana e João se tornou um testemunho silencioso de que, mesmo nas profundezas da dor e da traição, o amor, o perdão e a compaixão podem florescer. O verdadeiro valor não estava na vasta fortuna do Sr. Almeida, mas nas conexões humanas que ele, tardiamente, permitiu que fossem restauradas. A história do milionário abandonado e da enfermeira idealista se encerrou não com o fim de uma vida, mas com o alvorecer de um novo amanhã, onde corações curados batiam em uníssono, inspirando a todos que o amor é a riqueza que realmente importa.